Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana, e nessa terceira semana o título geral é Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O título da segunda-feira, a palavra da vida, a comunhão da vida e a essência de Deus. E o versículo 1 João 1:5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e que nesse dia nós possamos conhecer-te cada vez melhor, cada vez mais profundamente, conhecer quem tu és, conhecer as tuas riquezas, a tua essência, também que a tua vida e a tua natureza cresçam em nós, para que sejamos como tu és, pois compartilhamos da mesma vida, da mesma natureza, e que as tuas palavras, Senhor, nesse dia, penetrem profundamente em nosso ser, nos fazendo cada vez mais estar conectados a Ti, estar conectados uns aos outros, na comunhão da vida, recebendo a palavra da vida, fluindo rios de águas vivas, sendo iluminados por Tua luz, que também está em Tua palavra, e que também é tua própria pessoa, o teu próprio ser. Nós não queremos viver, Senhor, uma vida alheia ao teu plano, alheia a ti, uma vida distante, uma vida fria, religiosa. Pelo contrário, nós queremos viver e andar na verdade, praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Por isso contamos sempre com tua misericórdia e com tua graça, amado Senhor. E com todo o teu cuidado, que dia a dia o Senhor tem nos mostrado. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, eu quero começar essa segunda-feira trazendo uma reflexão e lendo aqui na página 41, o penúltimo e o último parágrafo. Veja só. Após falar sobre a comunhão da vida, o apóstolo João destaca algo muito importante. Versículo 5, capítulo 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Logo depois de enfatizar a palavra e a vida eterna, revelando como a vida conecta todos os filhos de Deus na comunhão com o Pai e com o seu Filho, João fala da luz. Por que ele fez isso? Leamos os versículos seguintes, 1 João 4:8 e o versículo 16. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Para ser incluídos na comunhão com Deus, precisamos saber como Ele é. Ao afirmar que Deus é luz, amor e Espírito, o apóstolo não diz isso no sentido metafórico, figurativo, mas faz afirmações assertivas e absolutas que dizem respeito à natureza e à essência de Deus. Portanto, a natureza de Deus é luz e é Espírito e sua essência é amor. Então, por que eu li esse trecho, irmãos? E eu estava refletindo sobre isso diante do Senhor, orando, e o que eu percebo, nós cada vez mais precisamos nos aprofundar em conhecer o Senhor. Isso, conhecer o Senhor, não é conhecer a respeito do Senhor. Não é um conhecimento, apenas um conhecimento bíblico, mas é um conhecimento que se torna para nós a verdade. E a partir desse conhecimento, que é a verdade, nós andamos na verdade. Então, quando fala na Bíblia, João mostra, porque perceba que os escritos de João, eles querem nos apresentar a Deus. Eles querem nos mostrar quem Deus é. E nós vemos, irmãos, Deus na figura de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é a imagem de Deus. E nele habita
corporalmente a plenitude de Deus. O que quer dizer isso? Que quando nós vemos o andar do Senhor Jesus, o falar do Senhor Jesus, nós percebemos então quem Deus é. Então, o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem trouxe para nós, quem revelou para nós quem era de fato o Pai, quem é Deus. E agora, depois de sua morte e ressurreição, quem revela quem Deus são aqueles que ele escolhe. No caso eram os apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João. Isso vem através da palavra profética. É isso que nós chamamos de palavra profética, que ela traz para nós a palavra da vida. E a palavra da vida, que é o próprio Senhor, o próprio Deus, ele nos faz cada vez mais conhecer profundamente quem Deus é. E eu vou repetir, é conhecer de modo que isso se torne uma verdade para nós e nós andemos na verdade. Então, se ali diz, Deus é luz, não há nele treva nenhuma. O versículo 6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? Porque Deus ser luz não é apenas uma verdade, algo de conhecimento. É algo que, uma vez que você conhece, que isso se torna uma verdade na sua vida, sempre que você vai até Deus, você recebe luz e aí você você confessa os seus pecados, deixa as obras das trevas, passa a andar na luz, passa a andar na verdade, praticando a verdade. Não há mais mentira, não há mais fingimento. Agora, você percebeu que João disse, se dissermos que mantemos comunhão com ele, a forma de nós conhecermos o Senhor é ter comunhão com ele. Na semana passada, quando nós vimos os primeiros 3 versículos de 1 João, nós vimos que aquilo que era desde o princípio, que eles tinham ouvido, visto, que depois eles contemplaram e as próprias mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que João quis dizer? Quer dizer, o Senhor é real, ele é palpável. Quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós recebemos a palavra, nós fazemos a imersão. Por que nós fazemos a imersão? Porque nós queremos ter comunhão com o Senhor. Quando nós lemos a palavra, por que nós lemos a palavra? Porque nós queremos ter comunhão com o Senhor. Por que nós oramos? Porque nós queremos ter comunhão com o Senhor. E quando nós fazemos isso com um coração aberto, um coração de busca, aí nós mantemos comunhão com o Senhor, porque o Senhor, ele se manifesta para nós. Como diz o versículo 2, a vida se manifestou, nós a temos visto e dela damos testemunho. Então, toda essa sequência que João apresenta, irmãos, na verdade, é para nos ligar à comunhão da vida. A comunhão com o Senhor é a comunhão da vida. E para nos ajudar, o Senhor também levantou os seus apóstolos, nos deu. O Paulo fala em Efésios 4, na verdade, que ele deu à igreja tais homens. E hoje é tão triste, irmãos, nós vemos muitos irmãos rejeitando aqueles que Deus entrega para a igreja como apóstolos, como profetas, para auxiliar que nós todos tenhamos comunhão com o Pai e com o Filho, comunhão da vida. Aquilo que o apóstolo recebe, ele entrega para quê? Para nos colocar, nos introduzir na comunhão da vida. Você lembra de 1 Coríntios 11? Quando Paulo está falando sobre o partir do pão, ali estava havendo um problema. Então, aquele problema fazia com que aqueles coríntios não estivessem na comunhão da vida. Pelo contrário, estavam partindo o pão de uma maneira leviana, de uma maneira errada. O que Paulo disse? Ele disse, aquilo que eu recebi, isso também vos entreguei. Essa é a função do apóstolo. O que ele recebe de Deus, ele entrega. Para quê? Muitas vezes vem através de correção, de exortação, mas como acontece em 1 Coríntios 11, mas tudo é para que nós sejamos introduzidos ou reintroduzidos na comunhão da vida. E a comunhão da vida é com o Pai e com o Filho. Então, quando nós andamos, quando nós dizemos, eu estou fazendo imersão na palavra,
eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou seguindo a palavra profética, as lives. Você está tendo comunhão com quem? Você está tendo comunhão com o Senhor. Isso está reverberando dentro de você. Está fazendo com que essa palavra entre em você, se torne a verdade para você, e a partir de então, você anda na verdade. Não basta, irmãos, nós sabermos que Deus é luz, se nós continuamos andando nas trevas, praticando mentira, acusações levianas, jogando um contra o outro. Isso é obra de Satanás. Lembre-se, a todos os que gostam de acusar, o acusador de nossos irmãos é Satanás. Então não dá para dizer, eu ando na luz, mas a minha prática é uma prática diabólica das trevas. Não dá para dizer, Deus é amor, então eu amo todos os irmãos, mas tem essa exceção aqui, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Não há exceção. Então muitas vezes o que falta é nós sermos introduzidos na comunhão verdadeira com o Pai, com o Filho. E a palavra profética nos ajuda nisso, irmãos. É ela que nos traz muitas vezes revelações, exortações, coisas que nós precisamos. E que se nós não tivermos a palavra profética, nós passamos a interpretar muitas vezes a Bíblia a nosso favor. Isso é muito perigoso, porque cada vez mais a luz vai diminuindo. Por isso, querido irmão, querida irmã, perceba que os escritos de João querem te introduzir numa comunhão viva com o próprio Deus. E a palavra profética tem nos ajudado nisso. Então essa é a síntese de hoje. Que eu conheça profundamente o Senhor. Que eu conheça de modo que aquilo que o Senhor falou, a palavra de Deus, mude o meu interior. Se você percebe e olha, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, todos aqueles que tiveram uma revelação de Deus, as suas vidas mudaram. Porque ninguém conhece a Deus, ninguém vê a Deus e permanece a mesma pessoa. Nós precisamos mais nos aprofundar na comunhão da vida. Isso vem através da palavra da vida. Nós agradecemos muito ao Senhor pelo que Ele tem nos dado nesses últimos tempos. E vamos seguir contando com a misericórdia e a graça do nosso amado Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.